Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas de como criar um ótimo vilão de campanha. Vem comigo! Já deixa o seu like nesse vídeo e compartilha ele com o seu grupo. E se caso você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor se inscreva e marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Outro recado que eu quero te dar é que tá rolando uma promoção muito legal na Amazon, agora nessa primeira semana de setembro, que é uma promoção para produtos geeks. Tem muito conteúdo de RPG, inclusive. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder dar uma conferida nas ofertas dessa promoção. E se caso você comprar por esse link, você ajuda demais o nosso canal. Mas se você estiver vendo esse vídeo no futuro, ainda vale a pena dar uma olhada no link, porque a Amazon de vez em quando lança alguma promoção bacana e pode ser que esses produtos ainda estejam com alguma oferta interessante. Então corre lá para conferir essas ofertas. Na hora de se criar uma campanha de RPG, a gente precisa de um vilão. E é muitas vezes difícil de se conseguir fazer um vilão que ele seja ao mesmo tempo poderoso, carismático e ainda assim ameaçador. Então nesse vídeo eu vou te trazer algumas ideias bacanas para você poder criar o seu vilão. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar bastante. E lembrando, são apenas sugestões. Pode ser que alguma dessas ideias aqui não se enquadre muito bem na situação do vilão que você está criando, mas você pode utilizar as outras e descartar aquela que não serve para você. E a primeira dica que eu te dou é: melhor vilão não significa vilão mais poderoso. O vilão da sua campanha não precisa ser aquela criatura mais poderosa do universo que você está criando. Ele não precisa ser o ser com maior capacidade de destruição da sua campanha, mas sim aquele personagem que tem mais condições de alcançar seus próprios objetivos, seja através do poder, da política, da inteligência. Então pensa que o seu vilão não tem necessariamente a obrigação de ser o ser mais forte de todos. Claro, você até pode fazer algo nesse sentido, mas não é obrigatório. Quer ver só que interessante? Imagina comigo um grande feiticeiro que quer se vingar do reino que ele vivia por algum determinado motivo que é indiferente aqui para a nossa situação agora, nosso exemplo, e ele faz um ritual para despertar, sei lá, um dragão zumbi. Muitos podem olhar e pensar: ah, o vilão é o dragão zumbi, porque é a criatura mais poderosa de todas. Vamos supor que ele é um dragão já ancestral, muito grande, muito poderoso. Mas, na verdade, não. O vilão é o mago que despertou ele. O dragão, nesse caso aqui, ele está sendo só uma arma ou um método para o mago conseguir chegar no objetivo que ele queria. Então, no caso aqui, ele simplesmente detém a maneira de controlar esse dragão, a maneira de controlar a criatura mais poderosa. Mas ele não é a criatura mais poderosa. Então, como eu falei, esse dragão é, na verdade, o instrumento de vingança desse mago. E olha que bacana ainda. Como o dragão é a criatura mais poderosa e não o vilão da campanha, no caso o mago, os seus jogadores ainda podem usar isso para derrotar o inimigo. Isso, inclusive, é algo que a gente costuma ver muito em filme, né? Que a gente tem um vilão que desperta um grande ser, uma criatura muito poderosa, e no fim essa criatura muito poderosa acaba derrotando o vilão. Mas claro, o seu personagem, o seu vilão no caso, pode até não ser a criatura mais poderosa de todas, mas ainda assim ele tem que ser poderoso, ele tem que ser ameaçador de verdade, até para ele poder conseguir alcançar esses objetivos que ele tem planejado. Naquela minha campanha que eu sempre comento, da Tiamat, muitos podem pensar que a Tiamat era o grande vilão dessa campanha. Inclusive até eu acho que às vezes eu falo como se fosse mesmo. Só que na verdade não era isso que acontecia. Tanto é que a Tiamat ela surgiu da metade da campanha para frente já. No início tinha toda uma preparação, o grupo estava sabendo do surgimento, do possível surgimento dela, né? Mas o vilão era um NPC que o grupo tinha contato constantemente. Ele era o vilão de verdade da campanha. E ele era muito menos poderoso do que a Tiamat. Então tá vendo como o vilão não precisa ser a criatura mais poderosa de todas? A segunda dica que eu te dou pode parecer até meio óbvia, mas tem que ser pensado com cautela, que é a questão da motivação do seu vilão. O inimigo da sua campanha tem que ter uma motivação plausível de verdade. Não simplesmente ser mal porque sim. Então dá para esse vilão um passado que influencia as decisões dele hoje, algo que tenha acontecido que faz ele ser o vilão que ele se tornou. O que aconteceu na história dele que fez ele chegar no lugar que ele está hoje? Então pensa nisso com cuidado, pensa nisso para que você crie uma história verossímil, que dê sensação de realidade. Um exemplo bacana que a gente pode trazer aqui é o Thanos no universo cinematográfico da Marvel. Por quê? Ali ele não é mal por simplesmente ser mal. A gente sabe que o objetivo dele é dar uma certa paz para o universo, dizimando metade da vida, porque daí o universo conseguirá
poupar os seus recursos, digamos assim, os mundos poderão prosperar novamente, porque não tem excesso, não tem consumo excessivo dos recursos naturais, entendeu? Então ele tinha uma motivação. Na cabeça dele, ele não é mau, ele acha que ele está fazendo o certo. Então por isso eu digo, pensa numa motivação plausível para o seu personagem. E eu tenho certeza que se você tiver uma motivação bacana para o seu vilão, a história vai ser bem mais marcante e os seus jogadores vão se sentir mais atraídos por esse mundo. O terceiro ponto tem muita ligação com essa questão da motivação, que é o desenvolvimento ou construção do seu personagem. Pensa comigo, o seu vilão não deve começar a campanha e terminar a campanha da mesma maneira. Ele começa de uma maneira, mas tem que ter um arco durante toda a campanha para que ele termine de outra maneira, para que haja uma evolução do personagem. Então é bacana você pensar num arco com as principais mudanças que você quer que aconteça ao longo da passagem do tempo da sua campanha. E isso pode ser tanto na questão da história dele, quanto na questão de conquista de poder mesmo. Quantos vilões a gente já não viu que começa uma determinada história, às vezes mais fraco, e com o passar do tempo ele vai adquirindo mais poder, ele vai reconquistando às vezes o poder que ele já teve. Então ele começa de uma maneira e termina de outra, entendeu? A gente tem um arco de evolução. Aqui, uma coisa que eu te digo é, não traga esse vilão já de cara, não bota ele já de início na sua campanha. Começa dando pistas para os jogadores de que um suposto vilão pode estar surgindo, entendeu? Ou se caso ele já está vivo, ele já exista, que os personagens não saibam quem é esse vilão ainda. Quem sabe uma figura ilustre do reino que o grupo vive ou do reino que o grupo está é secretamente esse vilão. E os personagens ainda não sabem disso e vão descobrir ao longo da campanha. Por quê? Porque o vilão está sendo construído e ele está deixando, digamos assim, pistas ao longo da trajetória. E são essas pistas da evolução dele que vai fazer com que o grupo perceba esse vilão. Só que eu te digo uma coisa, também não demore muito para revelar esse vilão não, porque isso pode fazer a galera perder o interesse na história. Então, não traga ele já de cara, mas traga algumas pistas e logo depois de um tempo, né, ainda meio que no início da campanha eu digo, comece a dar sugestões de que o tal vilão tá para surgir. Então, bote esse vilão. Ele até pode estar presente desde o início da campanha, mas o bacana é que você revele com um bom tempo antes da campanha terminar, até para o grupo saber o que está enfrentando, para não simplesmente estar acontecendo uma campanha que na cabeça do grupo eles acham que o vilão pode ser um Lich e chega lá no final não tem nada a ver com aquilo. Aí os caras, pô, então a gente foi enganado durante todo esse tempo. Então não, deixa que no início não tenha nada muito na cara, mas depois de um determinado tempo, com a evolução desse personagem, faça ele ser revelado. E essa revelação que eu digo tem muito a ver com o próximo tópico que eu vou trazer, que é dê aparições frequentes para ele. Depois que o grupo sabe quem é esse vilão, faça com que, uma vez ou outra, o grupo tenha contato com esse vilão. Faz com que, ocasionalmente, o grupo dos jogadores tenha contato com esse vilão, que eles estejam próximos, eles vejam esse vilão. Seja numa certa distância, num centro de uma cidade, por exemplo, ou até mesmo com os personagens escondidos na sombra enquanto o vilão está tramando algo ou conversando algo com alguém e o grupo está ali presente, mas sem que o vilão saiba, ou até mesmo frente a frente, com tanto o vilão sabendo da intenção dos personagens dos jogadores, quanto os personagens sabendo da intenção do vilão. Mas que mesmo os personagens sabendo do vilão, eles não podem fazer nada, porque eles sabem que não tem poder suficiente para enfrentar aquele cara. Então isso dá meio que aquela sensação de tensão, de medo, que putz, o cara sabe que a gente está lutando contra ele e ele está aqui na minha frente, está fingindo que nada está acontecendo e ao mesmo tempo eu não posso fazer nada porque eu não tenho poder suficiente para derrotar ele. Uma campanha que faz isso de maneira muito bacana é a Curse of Strahd. E lá o vilão dá as caras diversas vezes pro grupo. E o grupo, inclusive, não podendo fazer nada porque sabe que não tem poder suficiente. Então aproveita inclusive esses momentos para mostrar o poder do vilão. Seja o poder físico, ou o poder mágico, ou até mesmo o poder político, o poder de influência. Até porque muitas vezes o vilão tá ali, o grupo sabe que ele é o vilão, mas o povo, a população que está em volta, não sabe. Às vezes o cara tá se fingindo. Quer ver? Vamos imaginar aqui um clérigo de um grande reino. Ele é um vilão, né? Ele é o vilão da campanha, que ocultamente ele é um cultista de alguma
divindade extraplanar ou de alguma criatura muito poderosa. Então, ele não se revelou como vilão, mas o grupo já descobriu, ele sabe que o grupo sabe, mas o povo em volta não sabe disso. O povo em volta não tem conhecimento de que ele é vilão. Então, inclusive, o vilão da campanha pode utilizar esse povo contra os jogadores. Então você pode ir fazendo esse jogo de gato e rato, digamos assim, porque o vilão não está dando muita importância, porque ele sabe que ele é muito mais poderoso que o grupo e até tá brincando com os jogadores, entendeu? Então por isso eu digo, dê aparições frequentes para ele. Vez ou outro grupo tem que encontrar o vilão. E ainda pensando nessa questão, eu trago o quinto tópico, que ainda tem muito a ver com isso, que é o famoso não fale, mostre, que é uma regrinha que a gente costuma ver muito o pessoal do cinema falando, o pessoal da literatura, dos quadrinhos. Então, já que você está deixando o vilão presente na história constantemente, o grupo está vendo esse vilão constantemente, faça com que os personagens dos jogadores percebam com os próprios olhos que aquele vilão realmente é poderoso ou realmente é muito mal. Não fique só falando que ele é mal, que ele é muito poderoso. Faça com que o grupo veja isso. Dá jeito de mostrar isso para os jogadores de alguma forma. Seja com o vilão derrotando um NPC muito poderoso na frente do grupo, ou simplesmente atacando o grupo, deixando o grupo quase a ponto de ser derrotado e tira um sarro do grupo e sai. Ele tem mais prazer em brincar com os personagens dos jogadores do que simplesmente pegar e matar eles de verdade. Então ele dessa forma está demonstrando que ele é muito poderoso. Então dê jeito de mostrar que o vilão da campanha é realmente um desafio muito grande, seja na questão bélica ou até mesmo na questão de influência política para um determinado reino. Então faça demonstrações de poder do seu inimigo para o grupo. O sexto ponto da nossa lista está muito ligado a tudo isso que a gente já comentou, que é dê uma personalidade marcante para o seu personagem. Então pensa nos trejeitos dele, nos maneirismos, na voz, na maneira que ele anda, na maneira que ele se comporta, o humor dele, o jeito de falar, o sotaque, tudo isso ajuda a construir uma imagem na cabeça dos seus jogadores. Inclusive, essa imagem ela é importante para duas coisas. Ela ajuda o seu personagem a ficar muito mais marcante e ela acaba se tornando, essa imagem, se tornando o alvo do ódio dos jogadores, porque eles têm uma imagem daquela criatura que eles tanto estão odiando durante o jogo, entendeu? Então, se você traz personalidade para o seu inimigo, de maneira que ele seja mais visível, digamos assim, o grupo tem algo quase palpável para poder odiar de verdade. Eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu vilão não vai ser só aquele vilão genérico, e sim vai ser um vilão memorável, que o seu grupo vai lembrar por muito tempo. E por último, mas não menos importante, dê para o seu vilão alguma ligação com alguma coisa que ele se importe. Seja algo físico, às vezes um objeto, uma pessoa, ou talvez uma lembrança, mas dê a ele alguma ligação, algo que ele se apegue, entendeu? Tem que ser algo que ele tenha medo de perder. Isso, inclusive, pode ser até um elo com a bondade em algum determinado momento do jogo. Algo que, por um breve momento, por um pequeno lampejo, traz para ele aquela sensação de arrependimento e um quase remorso por tudo que está fazendo, e talvez até aquela casquinha de vontade de redenção, mesmo que essa redenção não venha. Eu trago dois exemplos aqui bem bacanas. Esses dois exemplos são de uma situação parecida, né? Dois casos parecidos, mas que ao mesmo tempo são abordados de maneira diferentes um do outro e totalmente contrárias. Você já vai entender. O primeiro exemplo é o Thanos, que eu já comentei um pouco antes. Ele tem uma ligação muito forte com a Gamora, com a filha dele, que ele tanto ama. Ela é quase uma faísca de bondade nele, por causa dela. Só que, mesmo com todo esse amor pela filha, ainda assim, ele sacrifica ela para conseguir os objetivos dele, certo? Pensando nisso, a gente também tem outro exemplo, que é o Darth Vader. A partir do momento que ele descobre que o Luke é filho dele, ele tem esse lampejo de redenção, e quando ele vê o filho em perigo, ele se volta para o bem e salva o filho dele. Tá vendo? São duas situações bem parecidas, mas que uma levou o vilão ao mal total e outra trouxe o vilão para a redenção. Então por isso eu digo, dê para esse vilão alguma ligação, algo que possa despertar a bondade nele, mesmo que por um breve momento. E essas são as dicas que eu te trago para criar
um bom vilão de campanha. Se você seguir esses tópicos que eu trouxe aqui, eu acredito que você vai ter um bom resultado e o seu vilão de campanha vai ser bem bacana. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários o que você achou dessas dicas e diz também o que você acha que ficou faltando para a criação de um bom vilão de campanha. Não se esquece de dar uma conferida no link da Amazon que eu deixei na descrição. Eu vou ficando por aqui, até mais!